Olá, bom dia, bem-vindos a mais um cafezinho espiritual, que você esteja bem na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Vamos para a nossa reflexão de hoje. Pega sua blusa, né, seu chazinho, seu café e vamos fazer a nossa meditação. Eu escolhi a passagem de Hebreus 5, do 12 ao 14, para a gente meditar. Nessa passagem eu quero que você leve em consideração a seguinte reflexão. Quanto tempo você tem de conversão? E nesse tempo de conversão, quanto que você já amadureceu? Você é madura espiritualmente? Você age como uma pessoa madura espiritualmente? Você tem um posicionamento de uma pessoa madura? Você se considera madura? Abre aí comigo, Hebreus 5, do 12 ao 14, diz assim: Pois com efeito, quando devia ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vós tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Tenho visto e também já me peguei muitas vezes tendo atitudes que não são esperadas de um cristão maduro. Muitas vezes a gente quer ser servida, cuidada, alimentada, em vez de estar servindo o reino. E eu vejo muitas pessoas estar 10, 15, 20 anos fazendo parte do reino, participando em uma congregação, e a pessoa não desenvolve, a pessoa não consegue amadurecer, quando na verdade ela já devia estar ensinando e não tomando um leite espiritual. Já devia estar comendo a picanha, se alimentando de coisa sólida, ensinando o básico, mas alguns não desenvolvem. E você? Como é que você anda na sua habilidade, no seu amadurecimento espiritual? Às vezes a gente é menino na fé. Aqui ainda em Hebreus 6,4 diz assim: É possível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram os dons celestiais, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram da boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando a si mesmos e ao Filho de Deus o expondo à ignomínia. Gente, quando a gente ficar regredindo, quando a gente fica sendo um menino na fé, quando a gente não amadurece como criança atrofiada, né? Como assim um evangelho que muda, que transforma, que nos faz pessoas melhores, que nos faz cuidar do próximo, que nos faz mostrar a Cristo, o altruísmo, a generosidade, e um evangelho que nos capacita em defendermos a nossa fé, iluminarmos esse mundo mal? Como assim ele não está fazendo diferença na sua vida? Então, o que eu vejo é que nós temos um exemplo a ser seguido. Abre comigo Lucas 2. Nós temos um ótimo exemplo a ser seguido. Nós temos condições de sermos PhDs no Evangelho. Nós temos condições de transportar a palavra maravilhosa de Deus e realmente salvar vidas. Mas o que falta é a busca.
o eis-me aqui, Senhor, me usa, eu realmente quero. É sair da zona de conforto. Lá em Lucas 2,52 está assim. E crescia Jesus em sabedoria, estatura, graça, diante de Deus e dos homens. Olha só, Jesus ele veio em formato humano, ele foi criança, foi adolescente, foi adulto. E ele crescia em graça, em estatura, em sabedoria. Ele buscava, né? Tem uma passagem que ele se perdeu, e os pais foram procurar, ele estava no templo. Então, assim, o que tá faltando para você amadurecer? Às vezes, gente, me desculpa o que eu vou falar, mas eu sou sincera. Às vezes falta vergonha na cara. Às vezes falta levar a sério a missão que Deus nos deu. Às vezes falta entender como é maravilhoso a graça que nos alcançou, que vai nos dar um céu eterno. Às vezes falta a gente parar de ser aquela pessoa cheia de mimimi e dizer, eis-me aqui de verdade. Ah, eu posso ir lá na reunião de mulheres, mas tá frio, eu não vou sair de casa. Ah, eu até podia chamar os jovens para fazer um devocional em casa, mas aí eu ia ter que cozinhar. Ai, o meu marido não para de trazer os irmãos em casa, eu tenho que ficar limpando a casa toda hora. Gente, receber os irmãos em casa é uma bênção, é uma dádiva. Você ter irmãos no mundo de 7 bilhões de pessoas, tem gente que quer estar com você. Você não é a última Coca-Cola gelada, nem a última bolacha do pacote. As pessoas te amam por você estar inserida no corpo de Cristo, por fazer parte. Amadurece. Para de só comer, ser gorda espiritualmente. Aí acumulando. Tanto que depois estoura, vaza e volta a ser criança na fé. Vamos amadurecer. Olha, para amadurecer é necessário que a gente tenha compromisso, que a gente tenha disposição, que a gente queira realmente servir o reino, que a gente tome vergonha na cara e veja como é muito melhor se servir do que ser servido. E que o nosso mestre disse isso, no meu reino maior serve. Então a gente tem que parar e fazer essa análise profunda. Como que eu estou fazendo? Quais estão sendo os meus esforços, né? Qual é o meu querer real? Por que eu não estou crescendo espiritualmente? Estou atrofiada? No que eu posso melhorar? Eu posso ser uma cuidadora de uma irmã minha? Eu posso orar com uma jovem? Eu posso ceder os meus ouvidos realmente para ouvir os problemas de algumas irmãs? Eu posso dobrar meu joelho, até esfolar intercedendo pelos meus irmãos? Eu posso fazer um monte de coisa. Eu vou. Se eu quero, eu vou. E Deus vai me ajudar, porque Deus diz que dá sabedoria para quem pede, dá com alegria, que Ele está sempre presente para os que o buscam e que a seara é grande, Ele precisa de trabalhadores. Você tem tudo aí à disposição, temos tudo à disposição, eu tenho tudo. Muitas vezes agi com infantilidade, eu confesso, mas o Senhor tem me ajudado a amadurecer dia após dia. O que nós buscamos dessa vida? Nós temos que dar uma entrega total a Deus, né? Temos que entender o que Ele nos deu para que nós paremos de dar sobras. Essa que é a verdade, né? Para tal coisa acontecer, a gente precisa do desejo, do compromisso, do esforço. Claro, às vezes a gente está cansada, mas o Senhor vê todas as coisas. Colocar como prioridade, lembra? Cristocentrismo, sempre. Abnegar, muitas vezes, a nossa vontade, né? Em prol do outro. Sim, com certeza. E a nossa entrega total. E quando a gente faz isso, Deus é tão maravilhoso que você já deve ter ouvido falar do fruto do Espírito, que tem vários gomos, né? Temperança, amabilidade. E se você não conhece, tá lá em Gálatas 5. A gente começa a desenvolver o fruto do Espírito. E quando a gente desenvolve o fruto do Espírito, nós somos as mais agraciadas, sabia? Porque é uma coisa muito boa quando, por exemplo, os nossos filhos vêm se aconselhar com a gente, em vez de a gente ser aquela rancorosa que só dá bronca, a gente conseguir aconselhar com amor, mostrando Cristo, mostrando o caminho certo, com palavras de mansidão, com temperamento segundo Cristo. Os nossos filhos vão gostar de estar conosco. A mesma coisa, nossas amigas, nossa mãezinha.
as irmãs na fé. As pessoas vão gostar de estar conosco, sabe por quê? Não é porque você é a última Coca-Cola gelada, não é. Nem porque você é a última bolacha traquinas do pacote, não. Uma negresco, mas porque elas veem Cristo em você. Isso é maturidade. Quando as pessoas começarem a ver Cristo em você, você tá ficando madura. E é isso que Deus quer, porque Ele falou, né? Esse é o meu filho amado. A Ele ouvir, a Ele seguir, a Ele imitar. Vamos orar. Senhor Deus, nos ajuda a sermos cristãs maduras, a sermos úteis de verdade ao reino do Senhor. Nos ajuda, Pai, a abençoarmos outras vidas com os talentos que o Senhor tem nos dado e desenvolvido em nós. Tira de nós a preguiça, o desânimo, a autocomiseração. Tira de nós, Senhor, a insuficiência, o raquitismo espiritual. Pai, nos ajuda, Senhor, a sermos valentes, aquelas cristãs que fazem diferença nesse mundo, que sejamos a luminária, Senhor, incandescente, que clareia tudo ao nosso redor. No mundo de escuridão, que sejamos luz como nosso Mestre. Nos ajuda, Senhor, a vencermos dia a dia, Pai, as nossas limitações, para que o Seu nome seja exaltado, para que todos Te conheçam, para que vidas sejam alcançadas. Que sejamos bênção na nossa congregação, lembradas como irmãs, ó Pai, esforçadas, tementes ao Senhor, que servem ao reino. Em nome de Jesus nós te pedimos essa manhã que o Senhor haja através de nós. Amém. Vamos deixar o raquitismo espiritual de lado, gente, e servir o Senhor de verdade, porque nós sabemos o esforço dele por nós e o desejo de estar conosco por uma eternidade inteira. Deus é maravilhoso, não perde essa oportunidade. Um beijo, fica com Deus e até o cafezinho de amanhã. Tchau, tchau.